Oi, gente, começando mais uma aula e hoje o assunto é multiplicação de números decimais. Vamos dar uma relembrada em multiplicação de potência de 10. Isso é assunto anterior nosso. Então vamos lá. Por que potência de 10? Porque a minha base é 10 e eu tenho um expoente. Então, toda vez que você tem uma base e um expoente, você está trabalhando com uma potência. Então, como a minha base é 10, então eu estou trabalhando com a potência de 10, ok? Então, ó, 10 elevado a 1. A gente já viu em aulas anteriores que 10 elevado a 1, ó, como aqui tem 1, quer dizer que eu vou ter um zero. Então, vai ser 1 e depois do 1, 1 zero. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2. Então, potência de base 10. A minha base é 10 e o meu expoente é 2. Isso quer dizer que depois do número 1, esse 2 aqui indica que eu tenho dois zeros. Então, tá ele aqui, ó. Então, 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3. Esse expoente 3 quer dizer que depois do 1 eu tenho 3 zeros. E assim sucessivamente, ok? Então, potência de base 10, porque a minha base é 10 e a base 10 é elevada a um expoente, ok? Então, vamos lá. Veja alguns exemplos. Eu tenho 5 e eu vou escrever de duas maneiras diferentes e é o mesmo resultado. 5 vezes 10. 5 vezes 10, você pode simplesmente contar nos dedos e fazer 10, 20, 30, 40, 50. Mas eu não quero que você aprenda dessa maneira. Eu quero que você entenda que toda vez que eu multiplicar um número por 10, eu vou acrescentar um zero, porque 10 é a mesma coisa, ó. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E a gente acabou de ver aqui que quando o expoente é 1, eu acrescento um zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Como 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, isso quer dizer que na frente do 5, eu vou acrescentar quanto zero? 1. Então, preste atenção. Bem simples, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1, a gente aprendeu que o expoente 1 eu acrescento um zero. Então, na frente do 5 eu vou colocar um zero. Então, 5 vezes 10 é 50 e eu não preciso fazer cálculo. Só eu me lembrar disso. Então, vamos lá, ó. Número 7, multiplicador 7 vezes 100. Novamente, você pode fazer no dedo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Mas não é isso que eu quero que você entenda. O que é que eu quero que você entenda? Que 100, a gente acabou de ver, é 10 elevado a 2, ou seja, 10 elevado ao quadrado. Esse 2 indica que depois do 7 eu vou colocar dois zeros. Então, 7 vezes 100 é 700, sem eu precisar fazer cálculo. Novamente, mais outro exemplo. Meu número é 9, meu multiplicador vai ser quem? 9 vezes 1000. De novo, novamente, outra vez. Você pode fazer 1000, 2000, 3000, 4000, até 9 e vai descobrir que é 9000, mas não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, ou seja, 10 ao cubo. Se é 3 esse número, isso quer dizer que depois do 9 eu vou acrescentar 3 zeros. E 9 vezes 1000, exatamente, 9 vezes 1000 é igual a 9000 e eu não preciso fazer cálculo, beleza? Vamos mais um exemplo. Agora veja que esse exemplo, a partir de agora, é diferente dos três primeiros exemplos. Por quê? Os três primeiros exemplos não tem vírgula, então eu vou acrescentar zero depois do número. Já aqui tem vírgula, então eu vou contar as casas decimais depois da vírgula. Então vamos lá, preste atenção, ó. O número é 2,4 e o multiplicador é 2,4 vezes 10. Como já vimos, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1.
Esse 1 quer dizer o quê? Que eu acrescentaria um zero, mas eu não vou acrescentar um zero. Por quê? Preste atenção, que isso é muito, muito importante, ó. É 2,1. Então quer dizer que essa vírgula, esse 1 aqui, ó, quer dizer que essa vírgula aqui vai andar uma casa para frente. Se ela saiu daqui da frente do 2 e andou uma casa e foi para frente do 4, eu não tenho mais 2,4, eu tenho 24. Ele andou uma casinha. De novo aqui, ó, preste atenção. 3,53. Meu multiplicador é 100, então vai ficar 3,53 vezes 100. Esse 100 a gente já viu que é igual a 10,2. O 10 elevado a 2, desculpa. 10 elevado a 2. Esse 2 quer dizer que depois da vírgula ele vai andar. Aliás, a partir da vírgula, ele vai andar duas casas decimais. Então, ó, se eu tirar essa vírgula daqui, andar uma, duas, esse número deixou de ser 3,53 e passou a ser 353. Último exemplo, preste atenção, eu tenho meu número é 45,6. Meu multiplicador é 1000, então vai ficar 45,6 vezes 1000. Nós já aprendemos que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Esse 3 quer dizer que depois da vírgula eu vou ter que andar 3 casas decimais. Então tá aqui a minha vírgula, ó, a vírgula tá aqui. Então andou uma, foi para frente do 6. Andou duas, andou 3. Como depois do 6 eu não tenho nada, eu acrescento 2 zeros. Então, ó, 45,6 vezes 1000 é a mesma coisa que 45.600, ok? Então, ó, quando o número é inteiro, eu acrescento zeros. Até aqui você viu isso, até aqui, daqui para cima você viu isso. Quando o número é decimal, ou seja, tem vírgula, a vírgula vai andar para a direita, a quantidade de zeros ou do número que tem aqui no expoente para frente, ok? Então, continuando nossa aula. Então, agora vamos multiplicar dois números decimais. Então, ó, 1,2 kg de vagem vezes 3,65, ou seja, 1 kg é 3,65. 1,2 kg vale quanto? Então é 1,2, ó. 1,2 vezes 3,5. Então aqui, ó. 3,65. No 3,65, observe que eu tenho duas casas decimais. Professor, por que duas casas decimais? Porque depois da vírgula eu tenho dois números. Se eu tenho dois números, eu tenho duas casas decimais. 1,2, ó. 1,2 eu tenho uma casa decimal. Por que, professor? Porque depois da vírgula eu tenho uma casa decimal. Então agora eu vou fazer uma pergunta e vou responder e preste bem atenção. Individualmente, ó, nesse primeiro número eu tenho duas casas decimais e nesse segundo número aqui eu tenho uma casa decimal. Agora, no resultado dessa multiplicação, eu vou ter que ter 2 mais 1, eu vou ter que ter 3 casas decimais, ou seja, depois da vírgula eu vou ter que ter 3 números. Espero que vocês tenham entendido isso, tem que ficar claro. Se eu estou multiplicando números decimais, no final, o número decimal resultante dessa multiplicação tem que ter o mesmo número de casas decimais dos números que se multiplicaram. Então, aqui se eu tenho, ó, 2, ó. Aqui eu tenho, ó, 2 mais 1, eu vou ter o quê? 3 casas decimais no resultado. Então, vamos lá. Para a gente fazer essa multiplicação, o que é que eu faço para ficar bem simples? Você vai fazer como se fosse dois números inteiros. Aqui eu tenho, ó, 365 vezes 2, ou seja, ó, eu tirei essa vírgula aqui, ó, tirei essa vírgula e tirei essa vírgula. Estou fazendo a multiplicação sem a vírgula. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 5, 10. Coloca 0, sobe 1. 1 mais 6, 7.
Eita, desculpa. 2 vezes, mais não, gente, perdão, me atrapalhei todinho. De novo, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais um que subiu aqui, 13. Coloca 3, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais um que subiu aqui, 7. Então, ó, eu multipliquei com o número 2. Agora, vou multiplicar com o número 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Então, ó, multipliquei com o 2, que foi essa fila aqui, e depois multipliquei com 1, que foi essa fila. Espero que vocês lembrem que na multiplicação, essa primeira casinha aqui, a partir da segunda linha, vai ficar vazia, tá certo? Então, agora que eu multipliquei com os dois números, eu vou somar. Então, aqui vai dar 0, 3 mais 5, 8, 7 mais 6, 13. Coloca 3, sobe 1, 1 mais 3, 4. Então, agora vem, ó. Aqui, quantas casas decimais nós tínhamos? 3, ó. 2 no primeiro número e 1 no segundo. Então, aqui no final, eu vou ter que ter quantas casas decimais? 3. Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3 e coloquei a vírgula aqui, ó. Então, ó, 1,2 vezes 3,65 é igual a 4,380 ou 4,38. Ok, gente? Vamos praticar mais, mas eu espero que essa parte teórica vocês tenham entendido. Bem simples, eu tiro a vírgula e no final faço uma multiplicação normal e no final eu acrescento o total de casas decimais que os números que eu multipliquei tem. Nesse caso aqui, esse primeiro número tem duas casas decimais, que é 3,65. Então aqui, ó, eu tenho dois números, então são duas casas decimais. 1,2, eu tenho só o 2, um número, então é uma casa decimal. Mas no geral eu tenho 2 mais 1, vai dar um total de 3 casas decimais. Então no resultado eu vou lá e coloco as 3 casas decimais. Ok? Vamos fazer outros exemplos. Vamos lá. 12,5 vezes 0,2. Então, vou armar a conta aqui, ó. 12,5 vezes 0,2. Ó, primeira coisa que eu quero lembrar a vocês. Eu coloquei aqui vírgula abaixo de vírgula, mas na multiplicação eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. Primeira coisa, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Nós temos aqui, depois da vírgula, nós temos um número. Então nós temos uma casa decimal. Aqui, ó, depois da vírgula, nós também só temos um número. Então nós temos uma casa decimal. Somando as casas decimais, meu resultado final tem que ter duas casas decimais, ok? Então, agora eu vou fazer essa multiplicação sem essas vírgulas. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 125 vezes 2. Ó, eu tirei as vírgulas. Tá certo? Sem as vírgulas. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 5 dá 10. Bota 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais um que subiu aqui, 5. E aqui, 2 vezes 1, 2. Então, preste atenção. Quantas casas decimais a gente vê aqui que tem que ter o resultado final? 2. Então, vem aqui, ó. 1, 2 e passa a vírgula aqui, ó. Então, duas casas decimais quer dizer que depois da vírgula eu tenho que ter dois números. Então, eu faço uma multiplicação normal e no final eu só acrescento a vírgula. Beleza, gente? Vamos para outro exemplo, preste atenção. 124,8 vezes 2,35. Então, vamos lá, ó. 124,8 vezes 2,35. Observem de novo, gente, ó. Que foi o que eu acabei de dizer. Na multiplicação, eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. Vírgula abaixo de vírgula só é necessário na soma e na subtração, ok? Então, o que é que eu vou observar agora, ó? Depois dessa vírgula aqui, quantos números eu tenho? 1. Então, eu tenho uma casa decimal.
Esse aqui, ó, 2,35. Depois da vírgula, eu tenho quantos números? 2. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, 1 mais 2, 3. Então, no final, meu número final tem que ter 3 casas decimais. Agora, eu vou fazer essa multiplicação sem a vírgula. Então, isso aqui vai ficar 1, 2, 4, 8, vezes 2, 3, 5. Então, vamos lá. Isso vai dar uma conta bem grande. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. Coloca 0, sobe 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4 que subiu aqui, 24. Coloca 4, sobe 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Coloca 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1 que subiu aqui, 6. Agora, eu não preciso mais desses números, porque eu vou multiplicar com outro valor. Então, vamos lá agora. Agora, eu vou multiplicar com 5. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver, gente. Vamos lá, beleza. Multipliquei com 5, agora eu vou multiplicar com 3. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. Lembre-se, aqui, ó, não pode colocar esse número. Eu tenho que colocar ele do lado. Então, ó, 3 vezes 8, 24. Coloca 4, sobe 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2 que subiu aqui, 14. Coloca 4, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que subiu aqui, 7. 3 vezes 1, 3. Então, agora, ó, não preciso mais desses números aqui. E multipliquei com 5 e com 3. Agora, eu vou multiplicar com 2. Então, preste atenção. No 2, eu nem posso colocar embaixo desse número, nem posso colocar embaixo desse número. Tem que ser aqui, debaixo desse, porque tem que fazer uma escadinha. Lembrem-se disso. Então, agora, ó, 2 vezes 8, 16. Coloca 6, sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1 que subiu, 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ok? Vou apagar esses asteriscos só para não atrapalhar, tá certo? Não precisa, na conta de vocês, não precisa colocar esse asterisco. É só para vocês entenderem que tem que ter essa escadinha aqui, senão na hora de somar vai dar errado, ok? Então, ó, como eu já multipliquei com os 3 números, então agora eu vou somar esses números, o resultado da multiplicação. Então, aqui ficou, ó, 0, 4 mais 4, 8... 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. Coloca 2, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 9, 23. Coloca 3, sobe 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. E aqui, 2. Agora, ó. Quantas casas decimais a gente tem que ter no resultado? 3. Então, eu conto aqui 3 números, ó. 1, 2, 3 e coloco a vírgula aqui, ó. Por quê? Se eu tenho que ter 3 casas decimais, depois da vírgula eu tenho que ter 3 números. Ok, gente? É bem simples, vocês já sabem fazer multiplicação, só o que muda é que tem uma vírgula que você tem que colocar. Beleza? Então, ó. A aula de hoje só foi isso. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Então, a partir de agora, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo vocês serem avisados. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Façam comentários, inclusive perguntas, que assim que eu puder eu responderei a todos. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que não saibam multiplicar números decimais,
que possam aprender com esse vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.